Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros e companheiras, camaradas. Estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do nacionalismo. Eu já havia prometido isso a vocês, recebi aí, por conta daquela live que eu fiz com o ex-deputado federal Paulo Ramos, bastante comunicados aí sobre a questão do nacionalismo, que era para fazer uma definição melhor, e eu já vi, querendo falar isso também, e agora juntou a fome com a vontade de comer. Mas antes da gente avançar, eu quero dizer para vocês que tem aqui, live minha aqui, mais antigo, seria importante vocês visitarem, que o que é nacionalismo, que eu participo até com o ex-vereador Leonel Brizola Neto, neto do falecido Leonel Brizola. E tem uma outra que eu faço aqui também, que eu falo sobre a questão do imperialismo. Desculpa agora, mas procura lá no hall de vídeos ao vivo e gravados, que vocês vão achar duas lives que eu tenho sobre essa discussão do nacionalismo, né? Como é que isso aparece de maneira paralela. Mas hoje eu vou falar dela de maneira mais central, não paralela. Existe uma confusão conceitual muito grande quando se discute nacionalismo no Brasil. Por quê? Porque houve um crescimento da ciência política a partir da USP, né? Eu costumo brincar, né, que a USP não é Brasil. Então, essa ciência política uspiana, não toda, né, mas na sua maioria, ela se tornou cada vez mais social-democrata. E essa social-democracia que surge na USP, ela tinha uma necessidade de reeditar a Guerra Civil de 32, que é outro erro conceitual gravíssimo, da gente chamar o movimento de 1932 de revolução. Aquilo não foi uma revolução. Revolução é reevoluir. Você susta o que está acontecendo e cria um novo padrão. Então, 32 não era uma revolução. 32 foi uma resposta a 30. 30 foi uma revolução. O movimento de 30 é uma revolução. A gente pode até dizer que é uma revolução burguesa, mas é uma revolução. É uma mudança de todo o paradigma social, político e econômico brasileiro, com a vitória da Frente Liberal, tá? Que tinha a figura máxima de Getúlio Vargas. A partir dali que começa todo um grande processo de industrialização do país, né? O país vai se tornar um cosmopolita, pelo menos nas suas principais capitais, e a gente pode dizer que até, a grosso modo, houve a fundação, de fato, do Estado brasileiro. Eu afirmo essa tese, entendeu? E a gente hoje vai falar de nacionalismo, vamos falar de Estado. Então, a minha tese fulcral é de que o Estado brasileiro, de fato, surge na Revolução de 30 e se reafirma em 32, quando é vitorioso. Então, a USP ela é uma resposta à derrota de 32. E isso continuou, porque isso atravessou o século XX, e a USP tinha necessidade de continuar combatendo Vargas, continuar combatendo a mudança do polo político que vai sair da República do Café com Leite e que era hegemonizado pelos paulistas. Esse eixo político sai da mão dos paulistas, apesar das suas grandes indústrias, apesar do seu enorme poder econômico, mas aquela elite paulistana ela vai ficar submersa porque existe essa primeira discussão de nacionalismo. Porque essa elite paulistana, herdeira do café com leite e que vai ser a dona da fornalha com a industrialização, ela está intimamente ligada aos anglo-estadunidenses. Então, é uma elite que a gente pode dizer que é uma elite brasileira, mas não é uma elite nacional. É uma elite que vai nascer, crescer, se desenvolver a partir de um processo de complementação da economia inglesa, francesa e depois estadunidense. Ou seja, a grosso modo, essa elite que surge em São Paulo, ela é
é uma elite de gerentes. Ela vai gerenciar, né, ao processo de complementação das economias centrais a partir do Brasil. Ou seja, a teoria da dependência, e eu prometo fazer uma live lá na frente para falar da teoria da dependência, do professor Teotônio dos Santos, Vânia Bambir, André Gundefrank, Rui Mauro Marini. Vou trazer aqui um cara que é especialista na teoria da dependência. Vou trazer dois. Vou ver se eu convido o Nildo, um amigo Nildo Orix, e vou falar com o professor Roberto Santana. Vou trazer eles aqui, que são as maiores autoridades no Brasil em teoria da dependência. Inclusive, o professor Roberto era orientando do professor Teotônio dos Santos até a sua morte. Eu vou combinar com eles aí e prometo a gente acertar essa live aí para a gente falar da teoria da dependência, que, por sinal, hoje um dos eixos principais da política econômica chinesa. Eles vão explicar melhor sobre isso. O professor Teotônio dos Santos esteve muito na China, todas as obras dele foram traduzidas para o mandarim. Bom, então, essa discussão do para onde ia a elite paulistana, poderosa, rica, mas ela estava imersa na Belle Époque. Ela era uma elite que estava envolta dos seus rapapéis franceses e era uma elite antipovo, antinacional, era uma elite que não tinha preocupação da criação de um Estado para servir a todos. O pobre não estava no orçamento. E mais, a República do Café com Leite, né, a República Velha, ela é uma correia de transmissão da monarquia, porque não houve mudança no status quo do negro, do cafuzo, do mameluco, do índio. Não houve nenhuma grande obra de urbanização, não houve grandes aberturas de estrada, não houve expansão da malha ferroviária. O que aconteceu de importante a nível de estrutura é São Paulo se conectando com o porto. São Paulo com Santos, São Paulo com Rio, São Paulo com Espírito Santo e Minas Gerais a reboque desse processo como um ente menor, mas parceiro até então. Não à toa, não obstante, o nome Café com Leite vem disso. Então, o que acontecia no Brasil estava restrito ao eixo. Rio, por ser a capital, São Paulo, por ser, eles gostavam de dizer, o pulmão, o coração, e Minas, com as suas enormes vastidão produtiva, né? De pecuária, de leiteira, também de grãos, né? E as suas terras ligadas ao minério. Tudo isso voltado para a exportação. Nada disso ficava no Brasil. Outra máxima a do Brizola falava das perdas internacionais. Então, nós tínhamos, era comum, né? O Brasil agrário exportador, desenvolvido pelo Império Português e depois pela coroa brasileira, né? Ele perdura até a Revolução de 30. E 32 é uma tentativa dos paulistas de assumirem o comando dessa revolução, que não podia ser tão liberal assim, porque o liberalismo da Revolução de 30 ele falava de a modernidade do Estado. Esse Estado ele tinha que ser moderno, ser um Estado laico, e havia pressupostos nessa Revolução de 30 de falar da raça brasileira, do brasileiro, do mixianado. Não era mais aquele brasileiro só branquinho. Era o brasileiro cafuzo, mameluco, né? Era o Brasil do interior, era o índio, não mais ia ser visto como exótico, ele ia ser visto como objeto de parte da cultura nacional e ser protegido. Essa diferença, né? E aí começa a se discutir essa questão de raça no Brasil. Olha como é que isso é interessante. Quando nós combatemos o racismo, o elitismo e o reacionarismo, e quando nós reafirmamos a nossa cultura, e falar de cultura nacional é falar do africano, do negro, né? do índio, e falar do europeu. Sim, mas falar que o europeu aqui chegou e produziu violência e destruição. O índio e
e o negro aqui foi tratado como ser de segunda categoria. Então, a partir da Revolução de 30, começa-se a discutir isso. Bom, essa cultura é importante, essa cultura precisa ser protegida. E quando a gente percebe isso, olha que interessante, quando a gente combate o racismo, a gente reafirma um valor nacional. Então, isso é intrínseco na luta anti-imperialista. Olha como é que às vezes a gente não se atenta que uma coisa está ligada à outra. Quando eu reafirmo a minha defesa da cultura negra, eu reafirmo que essa cultura ela não é só uma cultura negra, ela é uma cultura brasileira. E ela tem que ser defendida por todos os brasileiros. Não interessa a cor da pele, nem o grau social. Isso, já por si só, começa a formar no brasileiro um pensamento de discutir o imperialismo. Eu não estou dizendo, preste atenção, não estou dizendo que a Revolução de 30 tinha essas bandeiras iniciais. Isso são bandeiras que vão aparecer no caminhar desse processo. A gente não pode esquecer que a gente teve a fundação do Partido Comunista, a gente vai ter a Semana lá da Arte Moderna, a turma lá de 22, teve o Manifesto Modernista, nós estamos discutindo Brasil, o movimento tenentista, a Coluna Prestes, ou seja, todos esses movimentos sociais, eles estão discutindo o Brasil e eles são fruto dessa contradição. Tudo isso eram pautas refratárias ao subdesenvolvimento. E a Revolução de 30 ela tem esse amálgama. Nós precisamos combater o atraso. O Brasil agrário exportador ele não é capaz de sanar os problemas estruturais. Não são capazes de sanar nem os problemas conjunturais, que dirá os estruturais. Pois bem, essa Revolução de 30, atentados, eu não vou falar da Revolução de 30. É só um gancho para a gente perceber que a Revolução de 30 é o início desse processo de se discutir o Estado brasileiro. O Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele existe para quê? Para servir uma elite de brancos do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que vão se completar desse Estado? Não, não é isso. Isso está errado. Isso não pode ser o Estado. E aí a Revolução de 30, ela chega lá em 1940, vai confluir na criação das leis trabalhistas, vai confluir na criação do Instituto Nacional de Previdência Social, vai constituir no Ministério da Saúde e na atenção à saúde básica para todo brasileiro. Tanto que a rede pública de saúde do Brasil, edificada lá atrás por Vargas, é a maior do mundo. Nós somos um dos poucos lugares do mundo que a rede pública é capaz de fazer cirurgia de alta complexidade. Você dificilmente consegue isso nos Estados Unidos, na França, com a facilidade que você tem no Brasil. O problema aqui é que é mal organizado, né? Se fosse tudo bonitinho, a saúde do Brasil seria a primeira do mundo. Mas o projeto, quando a gente fala de SUS, Sistema Único de Saúde, isso aí é uma coisa que começa com o Getúlio lá, tanto quanto a Previdência Social. Então, esse Estado que vai pela primeira vez colocar o pobre no orçamento, esse Estado, para ele poder fazer isso, ele tem que ser um Estado nacional. Ele tem que combater as perdas internacionais. Ele não pode ser um Estado que permita que o imperialismo coloque-o na condição de subordinado, de garantidor de uma produção complementária à produção dos países imperialistas. Vejamos, assim que começa a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam loucos para firmar uma série de parcerias com o Brasil por causa da produção de produtos primários brasileiros, muito grande, importante para o esforço de guerra, tanto para os estadunidenses quanto para os ingleses. E vou lembrar vocês também que muita carne brasileira foi parar na União Soviética, na ração dos soviéticos também. Só que como o Brasil não tinha relações com a União Soviética, essa carne ia para os Estados Unidos para ser embalada nos Estados Unidos e de lá enviada para a União Soviética.
Bom, então essa discussão de nacional, ela surge ali com Vargas, né, e com essa coisa de reafirmar os valores nacionais em contrapartida, né, ao processo de formação da sociedade brasileira. Ó, nós temos aqui uma massa de ignorantes, famintos, de deserdados da terra, que precisam ser absorvidos pelo Estado, inseridos no sistema econômico e receber cidadania. A cidadania no Brasil, ela surge no ambiente de trabalho, no processo de trabalho. Por quê? Porque o Brasil está se industrializando, a área de indústria e serviços começa a crescer exponencialmente a partir de 30, e isso não vai acontecer porque o Getúlio é um cara sortudo. Não é isso. O trabalho que o Getúlio vai fazer de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento autônomo, é que vai proporcionar ao Brasil trilhar com independência um caminho a se inserir na DIT, na Divisão Internacional do Trabalho, de forma autônoma, não de forma subordinada. Ah, João, antes que alguém fale assim, mas pô, isso aconteceu tudo em 1940? Não. Em 1940 nós temos o início disso, todo um processo. A gente não pode esquecer que ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil é o país militarmente mais forte da América Latina, a maior economia da América Latina e a maior marinha da América Latina e uma das maiores do mundo. Nós estamos falando de uma época que o transporte de carga marítimo era o suprassumo do momento. Sem dizer que o Brasil é o país da América Latina com o maior número de aeroportos. Isso por conta da guerra. Para vocês verem o atraso, como era tão grande nesse Brasil de 30, que a capital ficava no Rio de Janeiro, mas você não tinha uma estrada para ir até São Paulo. Tu não conseguia ir para São Paulo. Olha que coisa louca. A capital da República, né, o Distrito Federal Rio de Janeiro, você não tinha uma estrada que do Rio de Janeiro te levasse à região Nordeste, você não tinha uma estrada do Rio de Janeiro que te levasse a São Paulo, não rapidamente, você tinha a antiga Rio Santos, você tinha que ir lá em Santos, para depois você ir para São Paulo. Você não tinha uma estrada que te ligava diretamente a Minas Gerais, ainda era o Caminho Real, né, que tinha aquele via Paraty e depois o Porto Velho e o Porto Novo, e você também não se conectava com as províncias do Sul. Então, tudo isso tinha que ser feito por barco. Tudo isso era por barco, e todo o transporte era na cabotagem. Né? O transporte de cabotagem de mercadoria que ia pingando ali, pululando pela costa brasileira. Então, isso é o nível do nosso atraso. Né? Você não tinha transporte público, você não tinha saneamento básico, você não tinha creche, a escola pública não era obrigatória. Tudo isso vai se tornando peça-chave na constituição desse Estado. E esse Estado e os artífices dessa proposta de Estado, eles vão trazer o povo para a jogada. A primeira vez que o povo entra no orçamento na história é com Vargas. E aí eu não estou aqui qualificando, João, foi nos marcos do capital? Foi. Mas nos marcos de um capital independente, não de um capital independente, não dependente. Então, o Getúlio, a seu modo, estava desenvolvendo um capitalismo brasileiro, entre aspas, né? Fez a sua revolução burguesa e industrial. A revolução burguesa e industrial acontece junto aqui no Brasil, com 30. E começa a ser forjado no Brasil um processo de industrialização forçada, né? É um projeto industrializante, para usar o português correto, forçado, numa tentativa de recuperar o tempo perdido. Vejam o seguinte, o Brasil vai conseguir a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, é a primeira grande companhia com um grande alto forno. Nós tínhamos outras siderúrgicas no Brasil com pequenos alto-fornos, que não permitia ao Brasil fazer outras máquinas. Ou seja, a tecnologia de ter uma máquina para fazer outra máquina, nós não tínhamos. Então, a nossa dependência era muito grande de todo e qualquer tipo
de know-how, isso tudo era importado. Quando você precisa importar, você tem uma perda muito grande de capital, essa importação está sempre defasada, cara, ela onera a tua produção, e mais, tu fica na mão dos gringos. Porque se tu desagradar os gringos, eles não vão te vender. E tem mais. Tinham coisas, e não tem, né? Tem coisas que os gringos não vão nos vender, porque nós podemos fazer sombra aos gringos nesse processo. Então, a ideia era você ter autonomia. Pode passar aí, Gatinho. É você ter autonomia para tocar isso. Tocar o teu projeto de industrialização e, obviamente, defesa econômica, né? A tua economia, ela é uma arma de defesa. Se você tem autonomia econômica, se você tem autonomia alimentar, você tem segurança alimentar, o teu país não vai ser intimidado por ninguém. Veja a dificuldade que Cuba tem, tudo por causa do bloqueio. É uma ilha bloqueada, então ela tem dificuldade, tudo por causa do bloqueio criminoso. Se Cuba pudesse ter acesso a todo esse tipo de know-how, né, todo esse tipo de tecnologia, ela estaria autônoma aí em muitas partes. Pois bem, começa aí uma discussão do nacional. Mas o que é o nacional? O nacional é a defesa do Brasil. A defesa do Brasil e do seu lugar na DIT, na Divisão Internacional do Trabalho. Essa discussão que começa com Vargas, ela vai, obviamente, passar para grandes pensadores, grandes políticos. Muita gente boa vai começar a discutir política. E que política? Uma política própria para o Brasil. Uma política que fosse capaz de resolver os problemas do Brasil. Essa política, ela estava nas cartilhas eurocêntricas? Não. Onde estão o manual para resolver isso? O manual para resolver isso está na análise dos problemas nacionais. E aí, obviamente, que a gente pode usar o marxismo, a gente pode usar todos e qualquer teórico nessa discussão, desde que eles nos deem conta da questão nacional. E aí, salve Mariátegui. Quando Mariátegui falar dos 7 ensaios da realidade do Peru, ele quer entender que porra de país é o dele. Preciso entender o meu país. Preciso estudar o meu país. Quando ele estuda o país dele, ele pode apontar propostas de maneira teórica, mas também de base empírica, para a solução desses problemas que são advindos do colonialismo, advindos do período da escravidão, do poder que a monarquia exercia aqui, que só sugava, não trazia nada. Isso tudo vai ser, né, a ponta de lança para essa discussão maior do nacionalismo. Claro que você vai ter outros aspectos de nacionalismo, e aí é a hora que é o divisor de água. Muitas das vezes a gente vê falar assim, não, o cara é ultranacionalista. Não existe. Ultranacionalista, eles estão querendo dourar a pílula para falar de fascista. O nacionalismo, companheiros e companheiras, por favor, atentados aos conceitos. Nacionalismo não tem nada a ver com fascismo. Nada. Fascismo é fascismo. O fato de você ser um nacionalista, de você querer defender o seu país frente ao imperialismo, isso é uma coisa. Agora, você pegar esse seu país e querer fazer dele uma ponta de lança para agredir outro país ou para massacrar outros grupos étnicos do seu país, isso é fascismo. Isso não tem nada a ver com o nacionalismo. O nacionalismo entende a defesa da coisa nacional contra o imperialismo. O imperialismo é antítese ao nacional. Porque qual é o conceito do imperialismo? É sequestrar o Estado, o outro Estado, fazer dele lacaio, fazer dele serviçal ao seu. Então, o Estado perde, assim, a sua função, que é desenvolver o seu país, salvaguardar seus cidadãos, criar o conceito de soberania e de cidadania. Isso tudo surge na Revolução Burguesa, isso tudo surge lá na França. A França é uma grande escola para essa discussão. E claro que o movimento comunista
muitas das vezes, mesmo quando não vitorioso, ele ensina esses setores progressistas. Por mais que esses setores tiveram, né, ao longo do século XIX, do século XX, bordejando, né, com o liberalismo de todos os matizes, quando ele era honesto e ele tinha a intenção de forjar um nacionalismo, mínimo que fosse, a nível de autonomia, ele ia lá beber na fonte do movimento comunista, ele ia lá entender como é que se dava alguns processos políticos, ele ia entender o que era mais-valia. Estou vendo. Ele ia lá ver o que era mais-valia, qual era o grau de mais-valia tolerado. Não pense que eles não estavam atentos ao movimento comunista e percebendo isso, não, estavam atentos. Sempre que podia, eles iam lá escondidos, lá e liam Marx, eles iam lá escondidos e liam Engels. Eles iam lá escondidos e liam o Engels e Lenin. Mas tem uma outra coisa que a gente tem que observar, que o Stalin ele não vai ser comissário para assuntos de nacionalidade à toa. O Stalin tem um belo documento escrito sobre a questão da nacionalidade na União Soviética, na formação da União Soviética. E esse documento é tão importante, ele é tão balizante, que o Robespierre, que é um trosco de carteirinha, né? Eu já falei desse livro do Robespierre aqui, ele vai, no seu livro sobre a questão nacional, quer ver, deixa eu achar aqui, ó, livro... Deixa eu achar aqui rapidinho, que eu não selecionei Rembrandt agora. Nacionalismo, peraí. Nesse livro do Robespierre, deixa eu achar aqui, Nações e Nacionalismo. Esse livro do Robespierre, Nações e Nacionalismo. Deixa eu ver se eu acho aqui a capa, só para botar aqui para a gente ver. Na bibliografia desse livro do Robespierre, olha que curioso. Quem é que está lá? O documento do camarada Stalin. Ou seja, o Robespierre, que é um trosco de carteirinha, né, um cara que babava na gravata contra o Stalin, sempre babando na gravata contra o Stalin, mas ele foi lúcido. Ele reconheceu que essa obra do Stalin é importante para se entender a questão da nacionalidade e do nacionalismo. Claro que são coisas diferentes, mas uma coisa forja a outra. Aí, esse livro do Robespierre aí, muito interessante, que eu li na faculdade, e depois eu li um capítulo, mas eu li o livro todo, que ele está na bibliografia da minha tese de doutorado, que tinha elementos muito importantes que me ajudou a compreender aquele nacionalismo do Vargas. E na bibliografia está o material do Stalin, ou seja, o Robespierre, por mais trouxo que tenha sido, ele intelectualmente foi honesto quando ele coloca a obra do Stalin ali junto à sua bibliografia. Ele foi honesto nisso aí, merece aí o nosso aplauso. Então, essa questão do nacional ela foi sendo deturpada. Por quê? Os ataques que o Vargas e o trabalhismo vão receber a partir da segunda metade do século XX, elas são ataques frontais ao trabalhismo, mas são ataques colaterais ao nacionalismo. Porque esse nacionalismo ele é antítese ao projeto liberal, social-democrata, entreguista, vendilhão. Porque aonde que você reafirma o nacionalismo no Brasil? Quando você começa a construir as suas estatais. Quando o Brasil vai ter as grandes estatais de tudo, Eletrobras, Petrobras, as irmãs da Petrobras, lá com as subsidiárias da Petrobras, Embratel. A presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial é uma afirmação da nossa nacionalidade. O brasileiro ele patrulhou o Oceano Atlântico, ele patrulhou o teatro de operações da Itália contra o fascismo. Foi por isso que o Vargas nunca abriu mão. E olha, o Brasil vai lutar na Itália por uma determinação do Vargas. Os militares não queriam ir, o Churchill era radicalmente contra e o Roosevelt tinha dúvidas.
Mas o Getúlio falou, não abra mão. A condição do Brasil estar no campo aliado efetivo é que nós estejamos fisicamente no teatro de operações da Itália, o teatro de operações do Mediterrâneo. Então, isso é uma coisa de afirmação da nacionalidade brasileira. Então, e tanto que o Getúlio, ao fim da guerra, o Getúlio vai peitar a todo momento, isso não é um sonho do Lula, que o Brasil integre o Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil iria integrar. Porque o Brasil é o único país, olha só, que participa da Segunda Guerra Mundial, tirando os Estados Unidos e Inglaterra, preste atenção nessa estatística. Todos os países que compõem o arco aliado no Ocidente, só tinham 3 países que eram independentes, que lutaram, né? Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, que lutaram no teatro de operações da Europa. O Brasil foi o único que não tinha um exército segregado. Então, o Brasil, por ser um país independente, ele pleiteou, já em 1944, a sua posição. Mas a União Soviética foi contra. Por quê? Por causa do anticomunismo do Estado Novo e depois o governo Dutra, extremamente reacionário, que vai se subordinar à doutrina Truman. E aí a União Soviética falou, não vou botar mais um lá para votar contra a gente. Então, o Brasil perde aí no seu reacionarismo. Enfim, mas participar do Conselho de Segurança da ONU como membro efetivo, isso era o ápice, né? O Getúlio, naquele momento, que leva um país agrário, um país paupérrimo, a estar entre as nações vencedoras. Isso é um feito que só foi possível pela afirmação do Estado Nacional. Esse Estado Nacional, que já discutia a integração nacional, que discutia um sistema nacional de previdência social, que discutia um sistema nacional de saúde, que discutia um sistema nacional de educação e começa a criar uma série de estatais, de empresas públicas, que serão, né, que foram responsáveis pelo desenvolvimento nacional a partir de um movimento independente e de uma economia autônoma. Isso é uma coisa impensável hoje, né? O nosso país hoje está tão prostituído e tão entregue ao capital estrangeiro que isso é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar que o Brasil já teve um processo desse de longuíssima duração, né? Porque vem desde as lutas operárias da década de 10, elas vão passar pela Coluna Prestes, o movimento tenentista, vai chegar na Revolução de 30, vai ser vitorioso em 32, vai ter o Levante Comunista de 35, tem o refluxo do Estado Novo de 37, mas tem a afirmação de um processo político e social voltados para os mais pobres, tem a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial no campo aliado, ao projeto do Vargas de integração nacional, e isso vai até o golpe de 64 contra o presidente João Goulart. Olha só, cerca de 50 anos de luta para a afirmação do Estado Nacional. A gente é derrotado em 64. Que aí os milicos vêm com um processo liberal, depois neoliberal, de rifar, né? Todo e qualquer pensamento autônomo. É nessa hora que a palavra nacionalismo cai em desgraça. Que a palavra nacionalismo é ligada a populismo. E aí eu quero deixar essa obra aqui muito importante, que é para a gente começar a abrir o campo sobre essa questão de populismo. Porque a palavra populismo, ela vem sendo usada como uma maneira depreciativa. Isso aí é populismo. Vai dizendo que isso é uma coisa depreciativa. Não, que negócio é esse? Isso é populismo. Como se o populismo não fosse popular. E aí nós temos o nosso querido Nelson Werneck Sodré, que ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma pergunta para os detratores da palavra populismo, essa turma que inventou essa história de que o populismo é algo ruim, é depreciativo, é algo que você está
forjando a fim de enganar alguém. Foi essa a conotação que foi dada, né? Mas, na verdade, não existe diferença conceitual, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, a partir dessa obra do Nelson Werneck Sodré, que é uma obra muito difícil de ser achada, raríssima, poucas pessoas têm essa obra, mas ela é fundamental para se compreender essa daqui, ó. Nelson Werneck Sodré, a confusão conceitual e o populismo. A introdução é do grande Eduardo Schwein. Schwein foi capitão do Exército, que rompe com um golpe também e segue com Brizola. Então, esse livro aí do Werneck Sodré, ele esculhamba essa elite liberal, né, elite acadêmica burguesa, que quer rebentar o conceito de populismo. Ele fala, mas peraí, qual é a diferença entre populismo e popular? Ele pede para os grandes detratores da palavra populismo, e aí aquela turma ali da USP, né, o Taviani, o FHC, essa turma aí lidera, o Belfort, essa turma liderou isso a partir dos anos 60. Por quê? Por causa da raiva que eles tinham do Vargas e por causa do compromisso que eles tinham com o capital estrangeiro. Eles nunca aceitaram o processo de desenvolvimento autônomo, porque eles achavam que o lugar do Brasil era ser um eixo na engrenagem do imperialismo. Se o Brasil ficasse quietinho, ele comeria a migalha que cairia da mesa e ele teria o mínimo de justiça social. É a turma que não está preocupada em acabar com a pobreza. Eles queriam acabar com a miséria. A pobreza pode continuar existindo. Ou seja, era uma turma que não estava preocupada com a mais-valia, porque eles entendiam que a mais-valia fazia parte do processo. E nós não. Sabemos que não. Então, essa obra aí é a primeira porrada, porque eles tentaram mudar o conceito da palavra nacionalismo para populismo. E o Nelson Werneck Sodré vai perguntar, então tá, vocês são contra o populismo? Mas me conceitua isso aí e me diz qual é a diferença popular, para o conceito de popular. E quem vai falar isso é nada mais, nada menos que Nelson Werneck Sodré. E não teve resposta. Engraçado que, quando o Sodré escreve isso, ele instiga o debate na sociedade e esse debate ele vai para o gueto, porque esse debate iria desmascarar essa turma da USP, que tinha esse pensamento liberal, canhestro, e que, na verdade, estavam eles querendo atacar o processo de desenvolvimento de Vargas, que era um processo nacional. Vocês podem ver que assim que o FHC é eleito, a primeira coisa que ele fala, vamos acabar em definitivo com a era Vargas. O problema dele com Vargas era tão grande, por quê? Porque Vargas intimava um projeto autônomo que contrariava os interesses estrangeiros. E o FHC e essa turma, FHC, Taviani, Belfort e muitos outros, né? O Bob Field, toda essa turma aí ligada ao capital financeiro, essa turma o sonho deles era ser gerentes de Wall Street, o sonho deles era servir cafezinho em Wall Street. Então, nós atrapalhávamos. Todos aqueles que discutiam uma política autônoma atrapalhavam. E esse debate, isso foi derrotado lá em 1932. Só que eles conseguiram ressurgir com isso em 64. Em 64, na esteira do golpe, essa discussão começa. Não. E aí quiseram colocar o populismo como sinônimo de demagogo. É claro, a língua portuguesa não existe na língua portuguesa duas palavras com o mesmo sentido. A língua portuguesa é a única língua do mundo que não tem. Você tem parecido, igual não. Então, para demagogo, aquele cara que faz demagogia, existe a palavra para ele. Não tem nada a ver com populismo. O populismo virou uma corruptela do popular. Porque eles precisavam taxar os Vargas da vida que fazia política para pobre, Brizola, Jango, como populismo. E o populismo ficou como alguém assim, bobo,
ignorante e que está a fim de enganar ou de prometer algo que não existia. E não era esse o conceito, nem nunca foi. Se a gente pegar os livros escritos na década de 60, para falar dos grandes líderes latino-americanos, de cunho progressista, a gente vai ver que está lá, não, o político populista do México, o Perón era visto como populista, o Cárdenas era visto como populista, o Velasco Alvarado era visto como populista. Ou seja, essa palavra designava um cara que tinha um mínimo de inserção popular no seu governo. Isso precisava ser aplastado. E aí o que foi pior? Nessa caminhada, nessa nossa caminhada do conceito de nacionalismo, vários intelectuais que nós tínhamos que discutir isso vão sumindo. Vão sumindo porque a discussão de um projeto autônomo e independente ela vai ser cortada. O Brizola falava do fio da história. O fio da história foi rompido em 64. A gente precisa reatar o fio da história. Que fio é esse? É o fio que liga o Brasil ao seu processo de desenvolvimento autônomo. Quem é que vai escrever sobre isso? Teotônio dos Santos, Vânia Bambir, André Gundia Frank, Rui Mauro Marinho, com a grande tese, da teoria da dependência. Porque nós, desde a época da colônia, somos dependentes do capital estrangeiro. É ele que nos transfere a tecnologia para que a nossa sociedade exista, mas exista de maneira subdesenvolvida, miserável, tacanha. Mas para que a gente receba essa migalha, a gente tem que garantir o quê? As perdas internacionais, ou seja, o fluxo de capital nacional rumo ao estrangeiro. Ou seja, o dinheiro que deveria ficar aqui para o desenvolvimento nacional, ele ruma para o estrangeiro para engordar as metrópoles. Aí, nessa grande discussão, que o Teotônio vai definir bem entre capitalismo dependente e capitalismo independente, fala assim, o Brasil é capitalista, mas um capitalismo independente, gerido por uma elite rentista, que ela se resigna a ganhar um pouquinho a partir de uma superexploração da mão de obra. E ela nega o negro, nega o índio, nega a mulher, nega o portador de necessidade especial, é homofóbica, é machista, é patriarcal. Por quê? Porque essa elite que gerencia o capitalismo independente no Brasil, ela é herdeira direta do colonizador. Ela não passou por nenhum processo de nacionalização. Ela se liga diretamente, ela tem um fio, uma ligação direta com um português que chegou aqui na Caravela, cortando árvore, matando bicho, escravizando índio e surrando negro. É a mesma coisa. Por isso que ele não se conecta com nada nacional. Por isso que a cultura que lhe interessa é o American Way of Life. Era a Belle Époque, ela foi transferida para o American Way of Life. Todo esse processo ele está intimamente ligado ao capital estrangeiro. É o capital estrangeiro que pauta isso. O hambúrguer com chiclete e Coca-Cola, isso não apareceu aqui fruto das nossas matas. Isso aqui é fruto de toda uma importação forçada de uma cultura que não é nossa. E essa coisa desse rastro da sociedade industrial de massa, e da indústria de entretenimento, de cultura muito viva depois da guerra, essa indústria ela vem com mensagens subliminares dizendo o que é moderno e o que não é moderno, o que é legal e o que não é legal. Então tem todo um arcabouço teórico no campo cultural também, como vai ter no campo jornalístico. A gente vai ter as famílias que mandam na imprensa brasileira, todas elas subordinadas ao capital estrangeiro, todas elas ligadas aos complexos de jornalismo, de informação estrangeiros. Nós não temos aqui no Brasil nem autonomia. As redações brasileiras elas repetem a pauta que é mandada. Do estrangeiro, eles simplesmente repetem. Ou seja, nós não temos nem a produção nacional de um pensamento jornalístico no Brasil. Então, toda essa superestrutura é moldada pelo imperialismo. Mas para que ela seja vencedora, você precisa afastar o pensamento nacional, a coisa nacional. Você não pode falar assim, mas ali tem o encontro
de uma dança indígena com um ritual africano, e isso tem que ser dado no colégio. É isso que tem que ser dado para os nossos filhos, porque aí está o nosso povo. Não, a negação disso. Não. Nosso povo é a turma da caravela, branquinho, que chegou aqui com um arcabouço na mão. Quando a gente fala da coisa nacional, e aí entra Darcy Ribeiro, e eu quero deixar a dica aqui do povo brasileiro, né? É preponderante a leitura do povo brasileiro. Quando isso acontece, aí tu embaralha tudo. Fala, pô, isso é coisa de comunistas, querem, estão criando ódio, estão querendo dividir a sociedade, e essas coisas ridículas. Mas isso é o pensamento nacional. Eu sou branco. O que me leva a defender a cultura do índio, do negro, do cafuzo, do mameluco, do nordestino, do nortista? O que me leva a defender isso é a minha concepção de nação. É a minha concepção de Estado. Eles e eu somos brasileiros do mesmo país. Não há nenhuma diferença nossa quanto à nossa cidadania. Nós somos cidadãos de igual quilate. Se tiver que pender favor para alguém, vai ter que pender para eles, não para mim. Se alguém tiver que ser assistido de maneira especial por esse Estado que nós temos que construir, são eles, pela herança secular que eles têm de exploração. Mas aqui não. É só a gente ver os casos de racismo que se acumulam de gente que não, é contra a cota, é contra isso, é contra aquilo. Por quê? Porque essa gente não está ligado a um pensamento nacional. Para eles, o Brasil poderia cortar um pedacinho e emendar em algum lugar nos Alpes suíços, que eles se sentem aquilo ali. Isso é fruto de uma cultura antinacional, antipovo, moldada pelo imperialismo. Quando o imperialismo molda isso, ele cria aquela máxima da África, dividir para conquistar. Por que você não tinha uma unidade africana de resistência ao colonialismo? Porque aquele povo foi dividido. As contradições ali foram postas pelo branco. E quem subdesenvolveu a África foi o branco, não foi o negro. Olha que coisa curiosa. A gente olha para o continente africano e diz, não, é um continente de miséria. Não, ficou assim depois do colonialismo. Foi o colonialismo que criou isso. Bom, eu quero indicar uma outra obra sobre essa questão do nacionalismo do Vargas e essa discussão com a oligarquia paulista. Aí, ó. Getúlio Vargas e a oligarquia paulista. Vani Pacheco Borges. Eu acho essa obra muito boa, com uma linguagem muito fácil e que faz qualquer um entender as contradições ali em 32. Super indico essa obra aí. Bom, pois bem, eles vitoriosos com o golpe de 64, eles vão começar a mudar o conceito. Eles vão começar a dizer que ser nacionalista é algo atrasado, é algo que passou. E esse passou, nós vamos de encontro ao eurocentrismo. Porque os europeus eles têm razão, às vezes, em reclamar do nacionalismo. Tem, porque o nacionalismo europeu ele foi chauvinista. Ele levou a várias guerras. Ele levou à Primeira Guerra Mundial. Ele levou ao imperialismo. Só que isso foi lá na Europa. O nosso nacionalismo não. O nosso nacionalismo nos deu a independência da América Espanhola, ele nos deu uma burguesia crioula que lutou contra o colonialismo e tentou resistir à penetração inglesa, francesa e estadunidense no continente, e ele nos deu uma unidade latino-americana no qual o Brasil ficou apartado muito tempo. Nós, de muito tempo, ficamos de costas para a América Latina e de joelho para a Europa. Foi assim que nós ficamos. Então, para a gente no Brasil, é estranho ainda esse nacionalismo enquanto unidade latino-americana. Primeiro, que nós somos o único país que fala português. Segundo, que a monarquia perdurou aqui porque ela sequestrou essa elite que contestava. Diferente da elite crioula, que desde cedo viveu as turras com a metrópole espanhola porque queria independência. Aqui não. Aqui os movimentos de independência eles foram sendo pactuados. E havia uma miscelânea intraburguesa
de consensualizar, ora aqui, ora acolá, mas contanto que fosse extremamente racista. Diferente, né, da América Latina, que tinha, muitas das vezes, ligações muito fortes, indígenas, né, comandando esse processo. Vide lá no México, Hidalgo e Morelos. Né? A gente fala, não, mas é o processo de independência do México. A gente não pode esquecer de Hidalgo e Morelos. Esses são processos que a gente pode ver que essas duas figuras foram para valer. Né? Porque o que às vezes aparece para a gente é só Pancho Villa e Zapata. Não que Pancho Villa e Zapata não tenham tido uma importância fundamental, mas Hidalgo e Morelos iniciam essa luta anteriormente. Tanto que Pancho Villa e Zapata vão citar eles várias vezes. Só fiz essa linha de condução, porque às vezes o que aparece para a gente de luta no México é só Zapata e Pancho Villa. Não, tem Hidalgo e Morelos nessa jogada também. Bom, com o avanço da ditadura de 64, a gente foi esquecendo a coisa nacional. O nacional foi ficando para trás. E aí, esse duelo entre nacionalismo versus imperialismo, ele vai ser soterrado. Ele vai ser soterrado. E nós vamos ter um avanço muito grande do imperialismo. É claro que se a gente puder queimar etapas e trazer o socialismo, né, como modo de produção e como referencial político para o Brasil, sem a gente passar por um estágio de luta anti-imperialista, é muito bom, excelente. A gente queimou etapas. A União Soviética fez isso, né? Porque Marx e Engels achavam que a revolução iria acontecer na Alemanha, nos países mais desenvolvidos, e acontece num país atrasadíssimo nesse sentido de desenvolvimento do Marx e do Engels. Então, o Brasil, que vai emergir da ditadura, é um país que vai passar a ser urbano, mas extremamente injusto. Ele deixa de ser um país agrário para ser um país urbano, mas continua tendo uma economia agrária exportadora de produto primário, de commodities, baixíssimo valor agregado, mesmo a gente já com uma indústria metalmecânica grande, importante, mas a gente continua sendo um país importador de tecnologia. Aquela máxima, a gente exportava matéria-prima barata e comprava produtos industrializados caríssimos. E todas essas multinacionais aqui localizadas sem transferir tecnologia. São as perdas internacionais que o Brizola nos lembrava, né? Perdas internacionais, ou seja, o Brasil estava perdendo dinheiro, perdendo capital e espaço, queimando sua mão de obra, né? Jogando na fornalha os trabalhadores brasileiros para manter a glória do American Way of Life. Ainda mais depois da Quarta Revolução Industrial, a partir de 1972, 1975. Tem gente que fala 72, tem números que balizam 75. Enfim, depois da Terceira Revolução Técnico-Científica, ali entre 1972 e 75, que se assume essa coisa, né, de sociedade de massa, sociedade de consumo. O Brasil entra nisso, extremamente desigual, uma sociedade de famintos, de analfabetos, de desdentados, de deserdados, de favelados, de sem terra. A gente entra nessa parada com pequenas ilhas de desenvolvimento. Se usava muito nessa época aquela coisa do Belíndia. Né? O Brasil, ao mesmo tempo que tinha índices da Bélgica, tinha outros índices da Índia, porque na época a Bélgica era o país mais rico do mundo, com índice social mais elevado, e a Índia era o menor. Então era a Belíndia, o Brasil era uma Belíndia. Tinha Bélgicas e Índias aqui, e essa turma que combatia o nacionalismo dizia que isso era normal, no mesmo discurso de aceitar as crises cíclicas do capitalismo. Então a discussão do nacionalismo ela foi sendo tão bombardeada pela ditadura de 64 que ela chega no período da Nova República combalida. A única voz que se levanta sobre isso é o Brizola, e na sua tentativa de trazer o trabalhismo como o caminho brasileiro para o socialismo,
que a partir do trabalhismo poderia se forjar lutas nacionais anti-imperialistas, embasadas no mundo do trabalho, né, a partir da mais-valia, da expoliação do trabalhador, que a partir dali se discutisse uma sociedade justa, com acesso à cidadania, e que essa sociedade ela fosse intrinsecamente anti-imperialista, que ela forjaria um processo de ruptura a partir, né, usando o trabalhismo como uma das ferramentas, e que isso faria o socialismo brasileiro. Muito mal interpretado, isso é falado de maneira completamente errônea, quando o Darcy fala do socialismo moreno. O Darcy não está querendo criar um socialismo a despeito de Marx e Engels. Ele estava falando que nós tínhamos que ter um modelo nacional a partir dessa discussão, nada diferente do que Mariátegui falou. Só perdoa o Darcy que ele era trouxa, mas era o maior intelectual da história do Brasil e merece o nosso perdão por causa disso. Mas ele falava disso. Olha, até o nosso socialismo ele não pode ser imposto, né, de cima para baixo a partir de modelos eurocêntricos. Nós temos que criar isso aqui. E o Fidel foi muito hábil nisso, quando ele fala que o socialismo em Cuba é um socialismo martiniano, que antes do socialismo, quando perguntavam, o comandante, a revolução era uma revolução socialista? Não, primeiro ela foi martiniana. Primeiro nós vivemos um processo de independência. O Brizola falava isso, que era o processo de libertação nacional. Quem fala disso é Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fala o seguinte: nós vamos travar 2 guerras no Vietnã. Primeiro, uma guerra de libertação nacional. Foi quando eles se livraram dos franceses, na Batalha de Dien Phu, em 1954. Aí você vai ter o Congresso dos Não Alinhados, em 1955, em Bandung, que você tem ali a primeira formação, né, a primeira tentativa de formação desse sul global, que hoje está na moda falar, de países querendo fugir do imperialismo. Mas também não se ligavam à União Soviética por terem processos que não estavam ligados ao socialismo, mas que já formavam embrionariamente uma independência. Eles queriam se desconectar do imperialismo, queriam trilhar caminhos autônomos, que óbvio que ia chegar lá na frente, ou é linguiça ou salsicha, meu irmão, ou tu vai ficar nesse capitalismo ou tu vai para o socialismo. Isso é natural, mas também é natural que os países, a partir das suas realidades locais, forjem os seus processos de luta. Veja Sandino, né? Tanto que a Frente Sandinista vai, anos depois de orientação marxista, resgatar o nome do Sandino, que não tinha nada a ver com o marxismo, diferente de Farabundo Martí. A Frente Farabundo Martí vai pegar o nome do Martí, do Farabundo Martí. Claro, Martí era um quadro do Partido Comunista, inclusive do Partido Comunista Mexicano. Aí outro papo, né? Mas isso são lutas, são estágios de luta, porque a luta não é linear, a luta não é cartesiana. A gente não pode achar que do capítulo 1 vai para o capítulo 2 na história, porque não vai. Voltando ao Ho Chi Minh, ele fala da luta de libertação nacional, foi quando eles se livram dos franceses, e depois a vitória final, né? Com o processo revolucionário e da luta contra os Estados Unidos. Então, isso são estágios, é o nacionalismo que forja isso. A identidade do povo vietnamita ela foi forjada a partir de um processo de aceitação do nacional. O socialismo vem depois. Veja na Coreia. Né? Fala lá com o camarada Lucas Rubio como é que o pensamento justo é um pensamento próprio. Se você chegar lá na Coreia e falar assim, não, mas o Partido do Trabalho aí é marxista-leninista, eu falo, não. A gente tem o marxismo-leninismo como referência, mas nós temos aqui a nossa ideia justa, nós temos aqui o nosso pensamento que dá conta da particularidade dos nossos problemas. Você vê o sendeiro no Peru, ele vai beber na fonte do mal. Não, a gente entende que é importante trazer essa realidade da China para aqui, e tiveram sucesso nisso. Mas você vai ter países que vão querer criar algo particular. Então, o nacionalismo permite isso, permite o primeiro confronto contra o imperialismo. Mas como é que você forja esse nacionalismo? A partir da tua identidade nacional, a partir da formação
de uma indústria nacional, uma escola de pensamento nacional, de uma cultura nacional. E isso é um desejo que existe para você reavivar a sua cultura, reavivar o seu país, reavivar a produção do seu país, tanto do mais rico quanto do mais pobre. Não é só o que a elite burguesa produz, não. O nacionalismo ele precisa beber de todas as fontes e de maneira equânime. Isso é perigoso. Quando você discute nacionalismo, é muito perigoso. Perigoso porque ele é a primeira pedrada no imperialismo. E o imperialismo sabe que, a partir da discussão da valorização da coisa nacional, o caminho dialético, o caminho que vai permitir essa ruptura com segurança é o marxismo-leninismo. Então, ele precisa matar essa ideia no seu estágio primário, que é o vivamento, né, da coisa nacional, da coisa feita por nós mesmos, onde a gente vai pegar toda a nossa cultura e vai falar dela de maneira muito importante, do negro, do índio, do cafuzo, de todos eles. Não pode haver negação da nossa parte em nada no que tange os povos originários, o povo da floresta, toda a cultura africana que aqui chegou e o que aqui foi forjado. Então, a gente tem a nossa religião, né? Várias religiões de matriz africana elas vão se desenvolver de maneira particular no Brasil. Então, nós temos Juremeiro, lá do Caboclo Jurema, que é uma religião também nacional de base indígena, né? Então, até isso não tem que ser valorizado. Na cultura nacional tem que ter espaço para isso. Ah, mas não interessa que tem pouca gente, isso é nacional, isso tem que ser respeitado. Ou seja, isso é uma antítese, isso é um manifesto anti-imperialista. Sobre a construção do nacional, eu vou deixar esse livro aqui, ó. Sempre do mestre, Nelson Werneck Sodré, A Evolução Social e Econômica do Brasil. A foto não poderia ser melhor. É a foto dos revoltosos de 30, se eu não me engano, essa foto é o Getúlio chegando aí no trem, entendeu? É a confluência da vitória de 30. Se eu não me engano, essa foto é ele descendo do trem. Então, esse livro eu acho muito importante para se entender essa discussão do nacional como bandeira de luta, né? De luta contra o subdesenvolvimento. Só que aí ele vai falar da seara social e a ligação direta com a questão econômica. Porque a Revolução de 30 ela vai falar o seguinte: a questão social não está desassociada, não está desconectada da questão econômica. O objetivo de desenvolver a economia é melhorar a questão social. Nós não podemos ficar que nem na época do rei, entesourando o povo miserável, muito menos pagando juros para banqueiro. Esse dinheiro ele tem que ser um dinheiro fecundo. Ele precisa gerar mais capital, mais capital, mais capital, sim, mas com menos mais-valia possível e com equidade. A gente precisa elevar o nível social, material, de saúde da população brasileira. Então, a produção ela não pode ser produzir por produzir. A produção tem que ter fim social, a partir da menor mais-valia possível, a partir da menor exploração possível. O trabalhador ele não pode ser escravo do trabalho. Ele não pode ser reduzido a ter que trabalhar para comer. A comida dele tem que estar garantida, independente do trabalho. A gente não pode atrelar a sobrevivência do ser humano à sua subordinação à mais-valia. A sobrevivência do cidadão está acima da mais-valia. Então, quando a gente discute uma melhora na divisão de renda, é para que menos pessoas tenham que recorrer, menos pessoas possíveis tenham que recorrer a trabalhos insalubres, a pagamentos menores, a trabalhos perigosos. Por quê? Porque a pessoa está se submetendo a esse processo de precarização porque não tem alternativa.
se ela muitas das vezes tivesse pelo menos segurança alimentar, ela não precisava estar arriscando a vida dela algo insalubre. Essa foi a discussão que margeou lá atrás a criação da Previdência Social. Você não pode transformar o mundo do trabalho em um ambiente de dor e sofrimento, como eram, né, as fábricas. Deixa eu abrir aqui uma outra imagem aqui. Como eram as fábricas na virada do século XVIII para o XIX, onde as crianças com 13 anos já trabalhavam 16 horas por dia numa fábrica. É essa a nossa proposta? Acho que não, né? Então, o nacionalismo ele vai discutir isso. Ele vai trazer isso também a partir, no caso brasileiro, do trabalhismo. Então, o nacionalismo chauvinista europeu, óbvio que ele levou ao fascismo. Ele levou uma competição dentro do capitalismo. Ele levou uma competição onde A queria destruir a indústria de B. A queria se apropriar das riquezas de B. A gente viu a corrida, a repactuação, né? a segunda corrida a fim de colonizar a África a partir de 1850. Esse novo pacto colonial visava esquartejar a África mais ainda, porque tinham novos entes chegando na Revolução Industrial, principalmente Itália e Alemanha, que foram os pivôs da Segunda Guerra Mundial. Aí a gente, mas o Hitler ele era nacionalista. O Hitler não era nacionalista, ele era fascista. Mussolini era fascista. Não tinha nada a ver com o nacionalismo deles ali. O Hitler mandou pegar todos os negros da sociedade alemã, mesmo os que tinham cidadania alemã. Se eu não me engano, era em torno de 2.000 a 2.500, por causa daquela colônia alemã na África, e mandou fuzilar todo mundo. E mandou fuzilar todos. E não queria ter nenhum alemão negro. Isso é nacionalismo? Isso não é nacionalismo. O nome disso é fascismo. Então, o nacionalismo é algo que é muito importante. Essa coisa de que foi atrelado... o integralismo ele era nacionalista. Não, o integralista ele podia ser nacionalista, mas o nacionalismo não era integralismo. O nacionalismo ele não era definidor do integralismo. O nacionalismo ele não é definidor do fascismo. Porque o fascismo é imperialista pela própria natureza. E o nacionalismo vai combater o imperialismo. Se alguma dessas lideranças, em algum momento, teve um discurso que era nacionalista, e o problema é outro. Aí a análise do discurso. A gente tem uma série de trabalhos publicados para a gente analisar isso, mas isso não tem nada a ver com a conceituação na prática. Bom, sobre essa questão do caminho brasileiro para o socialismo, eu destaco aqui o livro da professora Ângela de Castro Gomes, né, e da professora Maria de Araújo também, Maria Celina de Araújo, que é Getúlio e Trabalhismo. Tem um outro livro de trabalhismo muito bom, que é Brizola e o Trabalhismo. Mas isso aí, quando eu for falar de trabalhismo, eu pego ele. Mas acho que esse livro da Ângela, ele mostra de maneira embrionária, né, como é que de maneira embrionária o trabalhismo foi ocupando um espaço ideológico na sociedade brasileira de combate ao imperialismo. Na dificuldade de você conceituar o que é imperialismo para as pessoas mais humildes, o trabalhismo acabava fazendo isso. Entendeu? Professor, mas isso é de maneira embrionária? Foi o embrião, foi o início dessa luta que eu estou falando para vocês. E o outro livro, para finalizar, que eu acho muito importante, já que a gente falou do mundo do trabalho e a questão do nacionalismo passa pelo combate ao imperialismo e ressalta a questão da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho. E aí, quando o Brasil quer se tornar um país autônomo, ele vai se chocar com um local que foi definido para ele na DIT. Washington,
e Bruxelas, Washington, Bruxelas e Londres, definiram qual é o papel do Brasil na DIT, na Divisão Internacional do Trabalho. Aí, quando o Brasil fala, não, eu quero fazer um movimento autônomo e romper com essa questão de subordinação. Porra, aí vai dar merda, aí não pode. Aí tu tem que, vai lá no Brasil, cria golpe de Estado, mata, rouba, sequestra, faz o diabo, mas aí não pode ser autônomo, que é a burguesia e trabalho. Política e legislação social do Brasil de 17 a 37. 37 é quando começa o Estado Novo. Eu acho esse livro muito importante, também da Ângela Maria de Castro Gomes, porque a gente vai ver como é que as lutas operárias elas não são ignoradas pela Revolução de 30, pelo contrário. Alguém pode falar assim, pô, João, mas o Getúlio ele queria atenuar as lutas revolucionárias. Queria, pô. Ele não era comunista. Mas nesse processo, quem ganhou foi o pobre. Ele chamou o pobre para fazer parte do Estado Novo, mas ele deu algo em troca. Ele deu aquilo que nenhum outro governante tinha dado ao pobre, que foi justiça social. Entendeu? Então, eu acho essa obra muito importante. Deixa eu ver se eu separei uma outra aqui. Não, essa foi a última. Então, para finalizar, esse debate do nacionalismo ele não se esgota aqui, mas ele tem que ser visto como um instrumento de combate ao imperialismo. Nesse momento de refluxo da história que a gente vive, é difícil muitas das vezes falar em nacionalismo, em falar em socialismo, às vezes você agrega mais falando do nacionalismo. É óbvio que a gente tem que conceituar, separar o joio do trigo. Fascista não é nacionalista e nacionalista não é fascista. Esse negócio de nacionalista ultra-radical. Isso é um jogo de semântica babaca da imprensa, que ela não quer revelar que tem fascismo na Europa. O nacionalismo na América Latina, ele nos deu paz, harmonia e unicidade. Ele nos permitiu discutir pátria grande movimento. Bolívar, Sucre, O'Higgins, toda essa turma, quando vão fundar os seus estados nacionais, que depois se subdividiram pela ação do imperialismo inglês, mas eles tinham essa questão do nacional. Tinha a questão do nacional, de valorizar a coisa nacional. E nós podemos usar tranquilamente frase do camarada Stalin para terminar. Não existe contradição entre o nacionalismo e o socialismo. Fala Stalin na sua obra sobre a questão nacional. Não existe contradição entre o nacionalismo e o socialismo. Quem afirma isso foi o comissário para as nacionalidades da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, se ele falou, está falando. Certo? Então, nacionalismo é uma ferramenta importante anti-imperialista. Essa é a premissa que a gente tem que partir. Claro que a gente tem que estudar melhor, tem novos conceitos, o nacionalismo muda conforme o local, mas ele não pode ser transformado, primeiro, em coisa análoga ao fascismo e não pode ser depreciada com essa discussão otária de populismo, de coisa demagógica. Não pode. Temos que evitar isso. Entendeu? Finalizo dizendo o seguinte, vou colocar lá no canal, no Telegram, um texto do caralho. Nacionalismo burguês versus nacionalismo revolucionário. Vou colocar isso lá agora. Acabou aqui, vou colocar lá. Para quê? É um texto de apoio para se entender que dentro do nacionalismo há uma briga. Há o nacionalismo revolucionário, o de Martí, de Brizola, de Zapata, de Pancho-Villa, e há o nacionalismo burguês, que ele quer se bater contra o capital estrangeiro, mas ele quer manter o privilégio da elite local. Isso é perigoso, é uma armadilha. Entendeu? Então é importante a gente entender para que lado samba o trabalhador nessa história. Bom, finalizo aqui, ó, deixa eu deixar aqui com vocês aqui. Quem ainda não comprou, segue aqui. Até vai servir de apoio para a nossa discussão aqui sobre nacionalismo. O Exército Vermelho na Mira de Vargas, que é um grande documento, um grande livro, com muitos documentos sobre a entrada do Brasil na guerra, sobre a perseguição ao movimento comunista
durante a guerra, a preocupação que o Exército Vermelho aparecesse no Brasil, né? E aí tem uma discussão inicial sobre nacionalismo que vai levar o Brasil à guerra. O outro ponto é que a Enciclopédia Guerras e Revoluções, 3 livros por R$100, mais de 1.500 páginas, dando cabo de todo o processo de luta, né, do século XX e início do século XXI. Chega até a Guerra da Síria. Excelente enciclopédia de consulta, né, um trabalho de consulta. Estou passando aqui de novo o material e aqui, ó, quem não comprou, compra aí. Aí deixa eu botar aqui, ó, que foi demais. As placas históricas decorativas. Pode me chamar lá no Instagram, @Guerra Patriótica. Pode me chamar no Zap que está aí, entendeu? Compra as placas decorativas e sinaliza contra o fascismo, certo? Aqui, ó, vou deixar aqui o contato para a gente poder fazer aí a compra do material. Quem tiver interessado em comprar os livros e a placa, me chama aqui no Zap. E, por favor, ajude o canal, está aí o Pix aí, qualquer valor, é muito importante. Aço Vermelho, fase final. Entendeu? Início de julho, primeira semana de julho, a gente deve estar lançando o Aço Vermelho. Ajuda a difundir o canal, ajuda o canal, torne-se assinante, dá bastante like aí, se não der like a coisa não voa, larga o dedo no like e vamos em frente. Abraço a todos e todas, hurra!